Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 5 de junho de 2023, nós vamos para a nossa quinta parte da série, né, do Mudando as Imagens do Homem, que é um documento acadêmico, né, lá de Stanford, muito importante. Antes de começar, tenho uma notícia incrível. Semana que vem, segunda-feira, dia 12, vai começar a campanha do meu novo quadrinho, que vai ser meu primeiro, vai ser meu sétimo quadrinho, mas vai ser o meu primeiro infantil, não é? Porque ao longo dos anos aí que eu tenho lançado, né, desde 2015, né, tenho lançado, já tem 6 aqui que você já pode adquirir, mas todos são adultos, né, pessoal? Então muita gente me pergunta, quando é que você vai lançar o infantil? Então finalmente vou lançar, chama Lambo. É a história de um cachorrinho, né, do seu dono, de como o cachorrinho ajuda o dono a formar uma família. Então, uma história para, né, para todo mundo, para pais, para os filhos, não é? No estilo que eu estou fazendo, é tipo Pixar, no sentido de que a criança ela vai entender, ela vai, né, absorver o conteúdo na linguagem dela, no nível dela de entendimento, mas os adultos também vão se divertir, vão rir, então vai funcionar tanto para crianças quanto adultos. Então é uma história incrível. O site eu já vou deixar aqui embaixo, tá? É o catarse.me/lambohq. Você já pode ver o vídeo, tá? E você já pode se inscrever para segunda-feira, você receber já uma notificação e você já poder garantir tem algumas recompensas já são limitadas, então você já pode, né, chegar primeiro lá e garantir a sua recompensa. Dia 12 já é o dia dos namorados, você aproveita, tem recompensa que é, né, virar um personagem. Então, né, o marido quer dar para a esposa, né, a esposa quer dar para o marido, ou namorados, ou enfim, até dar para os filhos, né? Você já garante. E, de novo, como são vagas limitadas, você já, né? Então, entra lá, assiste o vídeo, se inscreva e começa dia 12. E eu tô animado aqui porque já estamos produzindo e tá uma história, tá incrível, pessoal, né? Com certeza todo mundo vai gostar. Bom, então, né, novamente eu vou lembrar vocês vão poder, né, adquirir os combos lá também. Vai ter camiseta, vai ter um monte de coisa, mas vai entregar só, né, em dezembro, né? De repente, se você quiser também adiantar e adquirir alguns, você já pode fazer isso através dos links que eu deixo aqui embaixo também, das minhas redes sociais, do Instagram, da página do Aurora HQ no Facebook e do e-mail também que está aqui, tá? Que mais? A gente tem o link do Rumble e do Odyssey, plataforma onde eu posto os vídeos que não dá para postar aqui, e tem também do Subscribestar para você se tornar apoiador do canal. Então entre lá no Subscribestar. Muito obrigado a todo mundo que apoia no Subscribestar, tá bom? Vamos começar então, pessoal. Vamos pegar aqui da onde a gente parou, né? Então, né, no último vídeo ele estava falando sobre os vários tipos de imagens de homem, né, que eles estavam querendo instituir na sociedade. E agora, nesse capítulo 3 aqui, ele vai falar sobre o homem econômico, né? Então, ele fala que o homem econômico, servo de metáforas, da metáfora industrial, né? Então, tem 2 citações. Ele fala assim, olha, os imperativos da tecnologia e da organização, não de imagens de ideologia, são o que determinam, né, a forma da sociedade econômica. Então ele está falando, olha, ideologia é para boi dormir, né? Porque tem outras coisas que determinam, né, a sociedade econômica. E aí, basicamente, a ideologia é só uma desculpa, né, para o que realmente, como eles conseguem manipular a sociedade. Então ele fala, eu sou levado a concluir que nós somos servos, tá, em pensamento, também em ação, né, das máquinas que nós criamos para nos servir. E cada vez mais, pessoal, isso aqui é uma citação do J.K. Gayborth, tá, de 1967. E cada vez mais isso tem se tornado verdade. Então, peraí, a gente cria a tecnologia para a tecnologia nos servir ou a gente que acaba servindo a tecnologia? E agora, com
Chat GPT, né, com inteligência artificial, cada vez mais a gente tem, sabe, sido condicionado, redes sociais, internet, a gente tem sido condicionado pela tecnologia, ao invés de simplesmente como dizem, não, tecnologia é uma ferramenta que nós utilizamos, né? Até que ponto nós estamos sendo alterados pela tecnologia, né? E acabamos trabalhando em função da tecnologia, ficamos à mercê da tecnologia, né? Do que ao contrário. E uma outra citação aqui do fundador da Forbes, da revista Forbes, né, o R.J. Forbes, aqui uma citação de 68, diz assim: tecnologia tem se tornado a primeira fonte de mudança material e, portanto, determina o padrão de toda a fábrica social, de todo o tecido social, né? Então, aqui é isso, basicamente eles estão vendo aqui, já no final dos anos 60, a implementação da tecnocracia, do sistema tecnocrático, né, que basicamente é o que a gente já está vivendo, né? Controlar a sociedade, poucas pessoas conseguindo controlar a sociedade através da aplicação de tecnologia na sociedade. Então aqui ele fala assim, olha, vamos dizer, a presença, né, das forças econômicas em massa sugerem que nós não podemos antecipar as imagens que a humanidade, né, que a humanidade terá sem dar consideração a esses movimentos das influências tecnológicas e econômicas, tá? Então, lembra, esse exercício aqui que eles fizeram, exatamente como que a gente vai mudar a imagem dos homens e como que a gente vai projetar uma nova imagem do homem segundo, né, a nossa vontade. Então ele fala assim, se a gente não levar em conta e botar na equação a questão da influência tecnológica, né, e a influência tecnológica vai, obviamente, ter influência na economia, como a gente já está, né, eu já tenho falado há anos aí, que até 2025 o Banco de Acordos Internacionais já determinou que todas as moedas, né, todas as formas de troca que a gente tinha antigamente como papel moeda vão ser substituídas por dinheiro digital, né? Portanto, a partir do momento que forem digitalizadas, vão ser passíveis de serem controladas, de serem programadas, de serem restringidas, né? De serem bloqueadas, ou bloquear o acesso ao cidadão, né? Enquanto você tem dinheiro papel, você pode guardar no teu colchão e você troca se ninguém rastreia o teu, ninguém, né? A não ser que te roubem, mas assim, o dinheiro em si, ele não é rastreável. Não dá para controlar o que você compra. Agora, a partir do momento que passa a ser digitalizado, o governo, né, ele vai rastrear, né, como a gente já vê na China, né? Então, ele continua falando assim, olha, um número de vamos dizer, linhas que formam, né, o tecido intelectual, do racionalismo que a gente vive hoje. Primeiro tem sido a rejeição da revelação como uma fonte de verdade. Então a verdade não é mais algo que é encontrada na religião como intermediário. Presta atenção no que eles estão falando, pessoal. Ou na revelação divina. Mas a verdade é descoberta através da observação empírica do mundo. Então, eles estão falando assim, olha, a partir do iluminismo, a gente mudou, fez um shift, uma mudança naquilo que é socialmente aceito como verdade. E cada vez mais a gente tem visto esse movimento, né, que parece ser natural, que nunca foi natural, pessoal, né? Agora, para as pessoas, você falar que não, a verdade, a verdade espiritual, ela é mais real do que a verdade, né, objetiva, que muda, né, e que nesses dias de controle social, de fake news, quem que diz o que é verdade e o que não é, né? A gente está vivendo uma erosão do pós-modernismo, né?
depois ali de 1960, né, com Foucault, com toda a questão do relativismo moral, o que é verdade, né, pessoal? É o que a mídia diz, basicamente. Passou a ser verdade, não é? Se qualquer pessoa com um PhD agora, né, tem o tal do cientificismo, a religião da ciência. Né? A gente viu agora quantas verdades absolutas foram ditas durante a pandemia, que agora, 2 anos depois, estão sendo desditas e a imprensa não fala mais nada, né? Mas naquela época eram verdades absolutas e agora, né, as coisas estão sendo já comprovadas, aquilo que, né, se falava que era um absurdo, agora não. Obviamente tudo está sendo comprovado, só que não tem o mesmo impacto, porque a mídia, né, é um outro momento, não tem o bombardeamento, não tem, então passa batido, né? Então eles estão falando assim, olha, que basicamente é isso, não tem mais uma verdade absoluta, e a verdade não é algo mais encontrado como sendo uma revelação divina, né? Ou sendo, vamos dizer, aqui ele usa a palavra intermediada, né, pela religião. Tá? O que mais? Diz aqui assim: apesar do papel da ética protestante, né, no processo de industrialização, essa ética não deveria ser super enfatizada, né? Entre aspas, diz assim, é relevante que sem exceção foram nos países protestantes com o seu traço puritano que o trabalho vamos dizer, e a economia, né, o sentido de ser econômico, né, de ser, vamos dizer, de não ser gastador, né, de ser responsável com o dinheiro, que forjou, né, que um autor aqui chama a raça econômica. Então, está falando aqui do papel inegável da moral, que é a base da sociedade ocidental, né? Da moral judaico-cristã, que chegou à tal da ética protestante, né? Que inclusive autores socialistas falam, né? O Engels fala da ética protestante do trabalho, que é verdade, né? Porque, por exemplo, diferentemente do pensamento católico, né, romano, o pensamento protestante, o que na verdade é bíblico, diz que o trabalho enobrece o homem, que não tem problema você trabalhar e ter o benefício do teu trabalho, né? Não é a teologia da prosperidade, né? Não, mas assim, que a Bíblia está escrito, né, que o trabalhador é digno do seu salário, né? Então, que vale a pena você se esforçar, né, e você trabalhar, você plantar e você colher, né, e obviamente, né, você não ser gastador, né? Em Provérbios fala que é preguiçoso vai ter com a formiga. Então, tudo isso é o que é considerado, o que a gente viu, principalmente esse desenvolvimento, né? Os primeiros países industrializados foram os países protestantes, Inglaterra, Alemanha, né? Países escandinavos, depois os Estados Unidos, né? Todos com essa base ética do protestantismo, que o trabalho dignifica o homem, né? Que o trabalho, que o homem sempre sujeito a Deus e vamos dizer, colocando Deus em primeiro lugar, né? A consequência disso é que o trabalho do homem prospera. E isso é bíblico, né? E por isso que agora eles têm combatido, né, cada vez mais o cristianismo, exatamente porque essa autonomia individual que o cristianismo dá, de que se você, né, que Deus te capacita e que você não depende do Estado, que você pode empreender, tudo isso tá ligado, tá, pessoal?
não teria o liberalismo clássico se não tivesse, né, o cristianismo como base para dar essa ideia do homem, né, capacitado por Deus de trabalhar e gerar riqueza, né? E obviamente que não é a riqueza de uma forma, né, de avareza, né? Não, é riqueza que vai ser distribuída na comunidade, né? Porque, claro, você vai contratar pessoas, você vai gerar trabalho, você vai, né, aquecer a economia, você vai, né, comprar coisas, o dinheiro vai ser reintroduzido na sociedade e aí você tem um ciclo virtuoso de riqueza, né? Ao contrário do controle, né, do Estado, do controle da produção, lembra? Que né, o Marx e o tal do neofeudalismo é baseado só nisso, em você tirar do cidadão essa capacidade própria né, de gerar riqueza, dependência do Estado, controle total, e isso, né, por isso que a União Soviética quebrou e todos os países comunistas não são prósperos, né, pessoal? Porque você vive num ciclo negativo de produção. Bom, aqui eles falam, John Maynard Keynes, né, em 1930, antecipou a profunda desorientação e perda de sentido ou de propósito que poderia ocorrer quando a sociedade atingisse a condição de uma relativa afluência, né, de uma condição financeira relativamente positiva, mas que continuasse a lidar como se houvesse escassez, tá? Então falo, o problema econômico, a luta pela subsistência sempre tem sido algo primário, né? Presente, um problema presente na raça humana. Portanto, nós temos expressado isso na natureza através dos nossos impulsos e dos nossos mais profundos instintos, com o propósito de resolver o problema, de solucionar o problema econômico. Mas se o problema econômico for resolvido, a humanidade será privada do seu propósito tradicional. Portanto, pela primeira vez desde a criação do homem, nós iremos nos deparar com um problema que é como usar a liberdade, né, que foi gerada, né, que na verdade vamos dizer, a riqueza, né, a facilidade econômica, ela promoveu, né? Então ele fala assim, não há país ou povo, né, penso eu, que pode, vamos dizer, olhar no futuro, né, para a era da vamos usar a palavra ócio aqui, né, a era do ócio e da abundância sem um certo temor, né, porque nós fomos treinados durante muito tempo para labutar e não nos divertir. Então, bom, primeiro vamos começar falando quem que é o John Maynard Keynes, né, que muita gente que faz ADM, né, ou faz economia, né, faz faculdade de economia, de administração, acaba estudando, né, principalmente os dois modelos de economia, né, o modelo austríaco, né, do Mises, e o modelo inglês aqui do Keynes, né, o keynesianismo, que foi muito adotado aqui no Brasil, principalmente pelo Fernando Henrique Cardoso, né, que é esse modelo que basicamente, pessoal, é um socialismo disfarçado, tá? Que é esse modelo de assistencialismo social, né? E quem que é o Keynes? O Keynes, ele é um socialista fabiano, tá? Por isso que é importante a gente estudar. Não adianta, por isso que eu falo, né? Tem gente que faz faculdade e estuda só a teoria econômica do Keynes, mas não sabe quem é o Keynes, não sabe quem foi Keynes, o que ele pensava, quais eram os valores dele, né? Os valores pessoais. Não adianta, pessoal. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como não influenciar a tua teoria econômica, as tuas crenças, os teus valores. É óbvio que
aquilo que você, como você vê o mundo, a tua visão de mundo vai influenciar a tua teoria econômica, que seja, ou qualquer forma de expressão do teu trabalho. Não adianta, você vai colocar no que você fizer realmente aquilo que você acredita. E o Keynes, ele era, enfim, um cara da Golden Dawn, por exemplo, de uma sociedade secreta, ocultista, né? Tinha acusação, inclusive, de pedofilia dele, né? Dele ser um pedófilo. Então, enfim, né? É um cara, da mesma forma que quando você vai estudar o Marx, você descobre que, né, que a esquerda em geral, pessoal, né, ela tem um lado oculto aí bem complicado. Enfim, e não fica longe o que a gente vê o Noah e o Val Harari falando na questão, né, quando a gente acabar com classes inteiras de profissões inteiras, o que a gente vai também tirar das pessoas uma grande parte do propósito de vida delas, né? E muito da identidade das pessoas está no seu trabalho, naquilo que você faz, naquilo que você executa, naquilo que, né, isso nos dá uma grande parte da nossa motivação. A gente não trabalha só por necessidade, né? Muitas vezes a gente trabalha porque o nosso trabalho nos realiza, né? A gente vê gratificação no teu trabalho beneficiar outras pessoas, né? O médico, enfim, né? Quando é exercida de uma forma vocacional, né? As pessoas, elas extraem valor do seu trabalho, né? do que elas fazem, do que elas produzem. Então, quando isso for eliminado, pessoal, imagina, né, nessa sociedade utópica que eles, né, que o Marx, ele falava, né, que o capitalismo é uma fase necessária, mas que vai acabar, que vai ser suplantada pelo socialismo, que depois vai vir o comunismo, e aí basicamente a gente vai chegar nesse fim da história, né, onde a sociedade vai viver nessa utopia, que basicamente ele tirou um conceito religioso, né, da Jerusalém celestial, é um conceito bíblico, né? Mas o que perverteu isso com todo um pensamento cabalista lá do Olam Tikkun, né? Tikkun Olam, que é o que o homem vai restaurar, o homem vai basicamente criar um céu na terra pelo seu próprio esforço. Isso é cabalista, né? Então, de novo, pessoal, por isso que a gente tem que conhecer um pouco mais a fundo de onde vêm as ideias, a origem das ideias, porque a base das ideias, no fundo, são todas metafísicas, espirituais, né? E aí eles botam algumas etiquetas ali, acadêmicas, políticas, econômicas e tal, mas o fundo, a base das ideias, né, elas são transcendentes. Então, qual que é o problema do que o Keynes já estava falando lá nos anos 30, né, já no revisionismo dele, né, do que eles já viram que estava dando errado na União Soviética, né? Então os socialistas fabianos já estavam apresentando essa nova vertente. Era o quê? Como que as pessoas vão reagir quando elas não precisarem mais trabalhar e quando elas viverem nessa era da abundância, né? E do ócio criativo, né? Que é tudo balela. Então a gente tem visto, né? E a Bíblia é interessante que ela fala, né, que, olha, cuidado para quando você não estiver gordo, né, abençoado, no sentido de, né, que você estiver vivendo tempos prósperos, que você amoleça, que você se afaste de Deus, né? Isso é uma tendência humana, né? Às vezes quando está tudo bem, a gente tende a se afastar de Deus, né? E simplesmente a gente busca Deus quando a gente está na pindaíba, né? Quando as coisas estão difíceis, né? Tá aquela coisa, você ora, né, e Deus te abençoa e aí você, né, relaxa, né, aquela que tem sido comum também aí um discurso que tempos difíceis fazem homens fortes e homens fortes geram tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos e homens fracos geram tempos difíceis, né? Enfim, mas essa era aqui que eles falam dessa abundância, e é o que o Noah e o Val Harari novamente diz, fala assim, olha, a tecnologia vai trazer essa era de uma abundância gigantesca, mas
vai ser para poucos, né? Porque se houver não houver um controle populacional, e basicamente essa é a ideia da eugenia, né? Vai haver, necessariamente a gente nunca vai chegar nesse momento de abundância irrestrita para todos, né? Porque sempre a população vai estar crescendo e aí sempre vai ter uma diferença entre a abundância e a, né, vamos dizer, a demanda, né? Oferta e procura, porque sempre vai ter mais gente nascendo, então a gente tem que limitar a população. E aí, quando a gente tiver os meios de produção através da tecnologia gerando, né, uma abundância com uma restrição populacional, aí a gente não precisa mais trabalhar e a gente vai ter a tecnologia, né, aí entrando na questão do transhumanismo, a tecnologia para estender as nossas vidas, e aí a gente vai conseguir, né, viver eternamente. Isso parece ficção, pessoal, mas é o que eles estão propondo, né? Quantas matérias eu trouxe aqui de jornal e do pessoal do Vale do Silício, literalmente, né, criando startups para buscar imortalidade, né? Buscar viver para sempre através da tecnologia, né? Tem aquele filme com o Matt Damon chamado Elysium, que basicamente, né, traz esse modelo, né, que não é distante do Admirável Mundo Novo, né, de todas essas distopias de ficção científica, mas que a gente vê que no fundo é o que eles querem implementar, né? Vamos continuar aqui. Então, fala assim, olha como a questão também, né, de tudo que a gente vê hoje com ESG, com a questão do toda a agenda do aquecimento global, fala assim, olha, o futuro do planeta pode ser seguramente deixado para nações e estados autônomas, tá? Operando essencialmente independente, de forma independente. Isso eles falam que é o quê? É uma possível obsolência de pensamentos da era industrial. Então, na verdade, é só através do globalismo, né? Já não pode ter o conceito de Estado-nação independente. Não pode ter nada independente, né? Não pode ter indivíduo, né? Você tem que ter tudo debaixo do coletivo, e daí né, tem que ser sempre em direção a um totalitarismo, pessoal, né? E também isso casa com o que a gente tem na Bíblia da questão da marca da besta, né? Do sistema da besta, desse movimento de, né, aglutinação, de coagulação numa coisa só, né? Vamos continuar aqui. Então fala assim, olha, o avanço tecnológico, né, tem se tornado cada vez mais uma força quase autônoma que vai trazer enormes mudanças, né, ou que vão mudar completamente, né, o tecido social. E a sociedade, debaixo dessa pressão para revisar, né, as suas metáforas de significado, né, o que a gente acabou de falar como o trabalho, por exemplo, dá sentido ao homem, e como, né, a religião também dá sentido ao homem. Eles estão falando que o quê? Nessa nova sociedade, novas imagens vão ser dadas. Então, né, o homem como o homem trabalhador vai ser trocado, vai ter uma outra imagem. O homem religioso vai ser trocado, vai ter uma outra imagem. Então ele fala, essas novas imagens vão ter que se conformar, ou vão serem conformadas, né? A forma vai mudar, né? Há novas condições que a tecnologia tem criado. Então, de novo, pessoal, olha como
a tecnologia, por isso que a gente tem que acordar. A tecnologia não é simplesmente um brinquedinho que a gente usa. Olha, a maioria das pessoas pensa que tecnologia é isso. É uma ferramentinha nova, é um joguinho novo, é um aparelho eletrodoméstico novo. Não, pessoal. A tecnologia ela tem um impacto na vida humana e na sociedade muito mais profundo do que isso. Né? Por quê? Porque ela afeta exatamente o quê? Produção, trabalho, economia, a sociedade, né? Educação, cultura, disseminação de informação, controle de informação, censura, tudo isso é possível através da tecnologia. Tá? E basicamente o que eles querem, né, através desse estudo é fazer exatamente isso, como a gente pode introduzir na sociedade, né, e criar novas imagens do homem, substituir as imagens que o homem sempre teve através dos milênios a respeito de si mesmo, com novas imagens, né? Então, eles citam aqui também um autor chamado René Dubos, que diz o seguinte, o meio ambiente que o homem criou através das suas vontades, vamos dizer assim, das suas necessidades, se torna um espelho que reflete a sua civilização. Presta atenção. Então, o ambiente que o homem cria através das suas vontades, das suas necessidades, se torna um reflexo da sua civilização. Então, mais importante, de uma forma mais importante, também constitui o livro no qual é escrito a fórmula da vida, que eles comunicam aos outros homens e que é transmitido a sucessivas gerações. Então presta atenção. As características desse meio ambiente, portanto, são de extrema importância, não somente porque eles afetam a qualidade e o conforto da vida no presente momento, né? Que no dia que nós vivemos, mas ainda mais porque eles condicionam o desenvolvimento dos jovens e, portanto, da sociedade. De novo, pessoal, por que a gente vê, né, o ataque dessas corporações todas para as novas gerações na questão de identidade de gênero, né? Do nomadismo digital, do não possuir nada. Eles não estão preocupados com quem já é adulto, com quem já está formado, pessoal, né? Eles sabem que é muito mais difícil você mudar, né, mudar a visão que um ser humano formado tem de si mesmo. O negócio é as novas gerações. É o que eles... esse texto aqui do Dubos é de 1968 também, tá? Então, de novo, porque não é à toa, pessoal, não é à toa que nada disso que a gente está vivendo, né, principalmente direcionado às crianças, essa doutrinação. Você lembra, há poucos anos atrás não se falava disso, né? Por que agora é bombardeado o tempo inteiro em todo comercial, em todo... Você fala, peraí, comercial não está mais preocupado em vender produto, pessoal. Está preocupado em mudança cultural, inclusive perdendo dinheiro. Lá nos Estados Unidos, o que tem de empresa. Aqui no Brasil também a gente viu, né, na época, lembra o Burger King, acho que 2 anos atrás, aquela campanha para criança também com a questão... Porque, bom, enfim, Burger King tá ligado também à empresa lá do Paulo, do Lehman, né? Da Ambev, da mesma coisa da cerveja lá, né? Mesmo, faz parte... nos Estados Unidos, que teve aí da Bud Light, né, também. Você fala, peraí, os caras fazem cerveja para um público extremamente, né, quase 100% masculino, que quem consumia e de repente não estão se importando em perder bilhões de dólares e as ações caírem. Por quê, pessoal? Não interessa para eles isso. O que eles querem é um choque cultural, né?
É um choque cultural. Target, né? Outra lá nos Estados Unidos é uma rede de lojas, tipo como se fosse um misto de C&A com, né, loja de departamento, assim, bem popular, que era geralmente para família, né? Família classe média, média baixa, famílias conservadoras. E de repente agora também toda uma questão de roupa para criança infantil, pessoal, LGBT. Por que isso? E perdendo dinheiro. Mas, de novo, eles não estão preocupados com isso, o negócio, esse choque cultural. Porque é o que eles dizendo aqui, né? Não tá, o efeito não é tanto com a nossa qualidade de vida agora e com o nosso conforto, mas é o que eles vão, né, introjetar nos jovens, nas crianças, nas futuras gerações. Né? E nada mais fácil para você, né, controlar a economia do que você acabar com família. Você acaba com família. Família é o motor da economia, pessoal. Né? Quando, né, de novo, se você tem gente, você está crescendo, né? Tem criança nascendo, você vai ter todo um novo ser para uma nova geração toda, né? Para se alimentar, para ser educada, para ser vestida, né? E isso gera economia. Então, se eles querem chegar no que eles falam, não é o modelo da economia circular, da economia fechada, você tem que ter um limite de população. É impossível você conseguir chegar numa economia circular com uma população, né, que numa linha progressiva, né, que continua crescendo. Vocês estão entendendo? Então, por que o ataque à família? Né? Se a gente interrompe a família, e como que você interrompe a família? Forçadamente esterilizando as pessoas, como eles fazem em países de terceiro mundo, já fizeram, né, na África, em campos de concentração, que não deixa de ser campos de concentração, mas campos de refugiados, né, onde vão lá, a gente vai dar serviço de graça aqui, ginecológico para as mulheres. Não, na verdade estavam esterilizando as mulheres. Só que isso é mais trabalhoso, você tem que, né, imagina, mulher é mulher, então não é mais fácil criar uma cultura que promove uma nova identidade para que os jovens não queiram reproduzir? E é isso que está acontecendo, por exemplo, no Japão, em várias sociedades a gente está vendo isso. Né, já não tem a reposição demográfica, pessoal, não está acontecendo. Aí você fala, mas se eles sabem disso, por que eles estão promovendo exatamente isso? Né? Por que os governos vão querer, vamos dizer, a sua própria derrocada? Né? Não é porque eles sabem que o que está vindo, pessoal, é toda a questão tecnológica. Eles não vão precisar de mão de obra. A elite vai conseguir viver sem a classe trabalhadora. Então todo o papinho, nós somos a favor do trabalhador, da classe trabalhadora, é mentira. Né? O que vide o Canadá com o Justin Trudeau, né? Indo, né, exatamente pressionando quem? Tirando acesso à conta bancária, né? A quem? A trabalhadora, a caminhoneiro, né? Uma das bases, uma das maiores categorias, classes trabalhadoras, caminhoneiro, né? Por exemplo. Então, é tudo mentira, não estão nem aí. Eu falo bastante disso no Caos, tá, pessoal? Deixo na trilogia toda, mas especificamente no Caos, tá? E é isso, né? Eles já estavam estudando muito bem, pessoal. Eles estudam muito bem, né? Esse livro, essa tese, né? Esse estudo exatamente fala sobre isso. Então, eles chegam, uma outra parte fala aqui. Nós temos... ele fala assim, não, desculpa, ele fala, nós não temos guias, né, para
impor imagens sobre o sistema industrial, né? E sobre o sistema que ele mesmo, vamos dizer, que tem que internamente não tem processos guias macro, né? Num sentido geral. Ele fala assim, o Estado industrial nesse ponto ele foi imerso, né? Ele tem um, vamos dizer, um motor, uma autogeração, né? Ele tem uma direção, mas ele tem uma capacidade maravilhosa de vamos dizer, de produzir, mas ele não tem ideia, né, para onde está indo. Então, de alguma forma, a quebra das velhas imagens tem levado a um aparente desespero por buscas de novas imagens do homem. Tá? Então, está falando assim que a gente está chegando numa sociedade onde essas quebras, né, que foram sendo produzidas aí, principalmente desde os anos 60 nos Estados Unidos, principalmente a Primeira Guerra Mundial foi a primeira grande quebra, a Segunda Guerra Mundial e depois, né, os anos 60, toda a questão da contracultura. Ele está falando assim que essas novas imagens estão se tornando necessárias, e como essas novas imagens estão sendo introduzidas na sociedade, a gente está vendo agora, pessoal, essa nova religião sendo, o que? A woke, a lacração, né? Essa nova identidade que está sendo implementada na geração Z, né? Primeiro foi nos milênios, agora na geração Z. Desse cidadão global, né? Esse cidadão LGBT, esse cidadão que não, na verdade, não produz em todos os sentidos, não só no trabalho, mas não produz filhos, né? Então, olha que ele chega aqui nesse capítulo 3 sobre o homem econômico, chega numa conclusão, ele fala prospectos do futuro, né? Então ele fala assim, olha, a abundância material associada com a era industrial, ela não foi conquistada sem um tremendo custo. Qual que foi esse custo? Exatamente a perda do significado do homem a respeito de si mesmo, né? Então fala assim, acompanhado com o industrialismo ou a industrialização, veio uma erosão no Ocidente do sentido da ordem cosmológica do homem, ou do homem na ordem cosmológica, né? Então ele cita aqui o autor, o Luckmann, né, um texto de 1970, dizendo assim, o homem contemporâneo não mais se vê de forma natural, né? Ou não se vê mais como incluído na natureza, tá? E ele não se vê mais como membro de uma ordem social, né? Que existe dentro de um plano de significado, dentro da totalidade cósmica ou de uma ordem divina. Então isso aqui é muito sério, pessoal. Então é basicamente o quê? Né? O homem contemporâneo, ele não se vê mais como parte de uma ordem divina. Tá? Claro que existe, né? A igreja ainda existe aqui, muita gente ainda, né, mantém esse pensamento, sabe, na verdade, né, que a real existência é espiritual, mas o que eles tentam incutir, né, de todas as formas, através da mídia, através do processo educacional, né, é criar esse homem desraigado, sem raiz, né? Simplesmente esse consumidor, esse consumidor. Basicamente é isso, pessoal. Esse homem que eles tentam criar é simplesmente um consumidor, né? Nem produz mais,
ele está completamente desconectado com a sua natureza, né, com a sua identidade, agora agora inclusive com a sua biologia, né, pessoal? Eles não falam que são, não, é a ciência, nós somos pela ciência, então peraí, né? Cadê a ciência mais básica, que é se olhar no espelho, né, e ver, né, é aferir através da tua constituição biológica qual é a tua imagem, a tua identidade. Até isso está sendo subvertido, né? Então continua aqui, olha, uma existência significativa, ela é derivada, né, da existência e da congruência entre o relacionamento do ser humano com ele mesmo, com a sociedade e com o universo, né? Então, apesar de ser, vamos dizer, rentável, o período industrial tem sido muito custoso porque nos alienou em vários graus dessas fontes de sentido. Então, o mistério do cosmos tem sido substituído por uma racionalidade fria da ciência. E o senso de comunidade tem sido trocado por uma existência urbana incompreensível. As pressões sociais têm criado outras direções mentais, tá? Ou outras mentalidades, tá? Outras direções de mentalidade, que elas têm alienado os próprios homens. Então, isso sugere que a próxima fase da nossa evolução social, ela deve acontecer com a reintegração do homem com as suas fontes de sentido, para encontrar as suas raízes profundas de significado entre os artifícios ou os artefatos efêmeros da nossa sociedade. Então, pessoal, olha isso, eles chegam a essa conclusão, tá? Só que qual que é essas raízes que eles vão querer? Qual que é essa nova imagem, essa nova, vamos dizer, é o que eles trazem, né? É uma nova mistificação do homem, em vez de realmente voltar para o sentido real da experiência religiosa do homem. Eles estão propondo uma falsa religião, pessoal. E isso que a gente está vendo ser proposto para as novas gerações, né? Uma nova ética, uma nova moral, né? uma nova religião, pessoal, tá? Uma falsa religião. Então, olha como eles trabalham, né? Eles primeiro fragmentaram a sociedade durante séculos, principalmente a partir do iluminismo, né? Introduzindo racionalismo, né? Reducionismo, né? Materialismo, eu já falei, né? Enfim, basicamente ateísmo, né? Ateísmo e niilismo. Não existe Deus, Deus está morto, né? É só né? Hedonismo, trabalho no sentido de riqueza, tá? Chega numa sociedade afluente, né? de riqueza, e aí a decadência moral começa, né? Porque você não precisa mais trabalhar, né? Você não tem o valor moral já foi destituído. Vira o quê? Vira a decadência moral, pessoal. É o que a gente está vivendo, né? E aí, como eles sabem que não existe sociedade sem essa base, né? A sociedade ela vai se fragmentar e eles precisam ter algum tipo. Obviamente que eles querem substituir a base judaico-cristã, eles vão introduzir uma outra religião. É o que o Aldous Huxley já falava, o Julian Huxley também, né? Nos livros a filosofia perene, né? É o que você lê no Admirável Mundo Novo. E é o que a Bíblia chama em Apocalipse do sistema da besta. Essa religião falsa que está sendo, pessoal, a gente já está vendo, né? A Greta Thunberg não ganhou um doutorado de teologia, né, de uma universidade lá na Escandinávia? Peraí, a Greta Thunberg, por quê? Porque
das colunas, né, dessa nova religião é a questão do aquecimento, né, do salvar o planeta, né? É uma das grandes coisas né? A outra é a questão de ideologia, de gênero, né, é uma falsa religião, pessoal, que está sendo introduzida. Bom, a gente encerra a nossa quinta parte aí, né? Espero que tenha ficado mais claro como, de novo, pessoal, eles entendem, eles sabem da necessidade, né, que o homem não consegue existir sem esse princípio. O homem fica sem sentido, sem propósito, né? E gera o quê? Isso gera índices enormes de suicídio, né? Os de droga, alcoolismo, que no final das contas é um suicídio a longo prazo, né? É um suicídio à prestação. Enfim, espero que você entenda que o que eles vendem de ateísmo, pessoal, é mentira, é uma forma de tentar controlar a população, é uma engenharia social, né? Então, a única forma é você ter um encontro pessoal com Deus, né? E por que eles não querem isso? Porque não precisa ser intermediado por ninguém, né? É você e Deus, você crendo no seu coração e confessando com a sua boca, como a gente lê em Romanos 10, né? Vou ler aqui para vocês. Romanos 10, 9, se eu não me engano, né? Espera aí, que eu abri em Coríntios aqui. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Porque aí você está manifestando que você acredita que Jesus, que Deus se tornou homem, veio aqui para morrer no meu lugar e no teu lugar, para pagar o nosso pecado, para o quê? Restaurar a nossa paz com Deus, a nossa comunhão com Deus, para que a gente tenha acesso novamente à presença de Deus, a gente possa orar e Deus possa ouvir a nossa oração, né? E você ser salvo de um destino, que se você continuar nesse destino separado de Deus, é uma vida aqui já sem Deus e uma eternidade sem Deus, né? Então só tem dois caminhos, pessoal. O caminho que leva a Deus é o caminho que leva para longe de Deus. Então, existe uma escolha nossa, uma ação nossa do que tudo ele já fez. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. O que a gente precisa é reconhecer a nossa necessidade e o que? Pedir perdão e se arrepender, né? A palavra conversão é exatamente com o carro que faz uma conversão, né? Você muda de caminho. E você entra no caminho que leva à vida. O caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se você nunca fez uma oração, como eu acabei de ler agora para vocês esse versículo, que diz que você precisa crer no teu coração e confessar com a tua boca. Reconhecer que Jesus é Deus e que Ele é... E você convidar Ele a ser Deus na sua vida, tá? Convidar o Espírito Santo para habitar dentro de você. Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala, Senhor Jesus, obrigado pela tua graça, Pai, pela tua direção, que hoje me alcança, Pai, pela salvação que hoje, Pai, através do teu Espírito, eu entendo que eu preciso me arrepender, que eu preciso te confessar como meu único e suficiente Senhor Salvador. Então, hoje, Pai, eu peço, Espírito Santo, vem fazer morada em mim, seja entronizado na minha vida, dirige os meus passos, peço, perdoa os meus erros, Pai, perdoa os meus pecados, me restaura, me renova, Senhor, me faz um novo ser. Eu peço, me dá um novo nascimento. Eu quero ser, Pai, teu filho, tua filha, renascido, ressuscitado, Pai, ressurreto espiritualmente. Em nome de Jesus eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida do Cordeiro. Me sela com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é meu Deus, Pai. Eu peço, seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita no céu, Senhor. Seja feita aqui na terra como no céu. Guia os meus passos, Pai. Me dirige, me dê sabedoria, peço, Pai. Perdoa os meus erros, os meus pecados.
E a partir de hoje, Senhor, me dirige ao teu propósito que tu tem para mim, a tua vontade boa, perfeita e agradável para minha vida. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade, crendo no seu coração a Bíblia, testifica que você agora é uma nova criatura, você nasceu de novo. Amém? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, a ter uma rotina, né, uma disciplina de oração, né, leitura diária, oração, amém? E busca uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, né? Mas cuidado, pessoal, né? De novo, não é, tem infelizmente falsas igrejas aí, tem que ser uma que pregue a Bíblia, né? Nada de pregar esquerdismo, de pregar, né, ideologia de gênero, nada dessas coisas, tá bom? Então, é o primeiro, glória a Deus, né, pelo primeiro passo, que agora você é um bebê espiritual e você tem que agora, né, ter pessoas que vão te ajudar nessa nova caminhada, amém? Então, com certeza é importante você estar, né, congregando, né, para ser discipulado e para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Então, pessoal, novamente eu vou lembrar vocês dos quadrinhos, tá? Que vocês podem, né, receber entrando em contato comigo. E lembre que dia 12 a gente começa a campanha do Lambo, né? Você que, né, falava, poxa, Felipe, eu quero dar para os meus filhos. Agora é um material que você vai poder ler com eles e, né, valores incríveis, pró-família, tá? Muito divertido, muito animado. Então entra lá, o link está aqui embaixo e você já pode, né, se inscrever para quando abrir a campanha segunda que vem, você já vai receber, já vai poder participar, tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana para vocês, até quinta-feira, tchau.